Imagina só o seu time disputando um campeonato nacional e de repente ele pode ficar sem o seu principal jogador por até 10 partidas. Complicado, né? Mas é isso que provavelmente vai acontecer com o Vasco da Gama. Você vai saber por quê aqui nesse vídeo. Fala rapaziada, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, canal que fala só de Vasco da Gama, só o Vasco interessa e nada mais. Se você, assim como eu, é vascaíno, se inscreva aí no canal de uma vez para você ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso gigante da colina. E se você já é inscrito aqui, muito obrigado. Aproveita para ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque é muito importante deixar o like, porque faz o canal crescer e faz o vídeo ser indicado a mais vascaínos aqui no YouTube. Então eu conto com vocês. Você que não é inscrito, se inscreva de uma vez. E você que já é inscrito, ative o sininho, deixa o like e mande para todos os amigos. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou dar um recado rapidinho aqui pra galera que é do Rio de Janeiro. Eu juro que o recado é rapidinho. Tá rolando sorteio de ingressos para o jogo Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. Eu estou sorteando lá no meu Instagram, no Vasco Mil Grau. Vou deixar o link do sorteio aqui na descrição para você cumprir as regras e participar desse sorteio aí dos ingressos para o jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Óbvio, para você participar desse sorteio, você tem que ser inscrito aqui no canal Machão da Gama. Então o link tá na descrição, corre lá. Bom, e como você já viu aí no título do vídeo, já viu aqui na introdução, é isso mesmo que você tá pensando. O Vasco pode ficar até 10 partidas sem Thales Magno no Campeonato Brasileiro. Levando em consideração que no retorno a gente terá 19 partidas, ou seja, o Thales pode ficar fora aí em mais da metade do retorno, pode desfalcar o Vasco aí em mais da metade dos jogos desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, o que seria uma coisa aí sem explicação, o que seria lamentável, o que seria lastimável. Isso tudo por conta de convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. A Seleção Brasileira Sub-17 vai disputar um Mundial aqui mesmo no Brasil e o Thales Magno é talvez o principal jogador dessa seleção e com toda a certeza do mundo será convocado para esse Mundial. E meu amigo, eu não consigo entender isso, não consegue entrar na minha cabeça. Como você pode desfalcar uma equipe profissional numa competição profissional para disputar uma competição que é amadora, porque o Sub-17 não é profissional ainda, é uma competição amadora, os jogadores lá ainda não são profissionais. É sentido zero, cara. É como você, sei lá, você já passou em medicina, você tá na faculdade lá, passou em medicina, tá lá cursando o primeiro período e aí do nada você fala: vou ficar aqui mais um pouquinho no ensino médio, estudar aqui mais 2 anos aqui no ensino médio, mesmo já tendo passado em medicina, já estando na faculdade. Não faz sentido nenhum tirar Thales Magno do Vasco de disputar o Campeonato Brasileiro para jogar um Mundial Sub-17. Bom, tá um calor danado, mas não posso ligar nem o ar-condicionado e nem o ventilador porque faz barulho e atrapalha o vídeo. Caraca, mas tá foda aqui o calor. Vou prosseguir aqui com o vídeo. Mas enfim, agora eu vou tentar explicar um pouquinho aqui quando vai ser a competição, o que o Vasco pode tentar fazer e qual é a minha opinião sobre isso tudo. A competição, como eu disse, será disputada aqui mesmo no Brasil entre os dias 26 de outubro e 11 de novembro. O treinador brasileiro Guilherme Della Deia deve reunir os jogadores em Teresópolis a partir do próximo dia 14 de outubro. Dessa forma, caso a seleção chegue à final do Mundial, Thales Magno ficará fora entre a 26ª e a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia aqui, o Thales não poderá jogar contra Botafogo, Internacional, Ceará, Grêmio, Fluminense, Palmeiras, CSA e Goiás. Só nisso aí são 8 jogos, ainda tem mais 2 aí que pode se estender um pouquinho mais e esse número pode chegar a 10. É uma perda irreparável, é praticamente um crime o que estão fazendo se realmente tirarem Thales Magno do Vasco para jogar um Mundial Sub-17. O Thales Magno hoje é o principal jogador do Vasco. O Vasco sem o Thales Magno vira outra equipe. O Thales tem praticamente carregado essa equipe nas costas. Então tem que imaginar o Vasco aí por até 10 rodadas sem o Thales, terá um prejuízo técnico nessa equipe do Vasco, assim, irreparável. Pode comprometer, aliás, se isso acontecer, vai comprometer e muito a posição do Vasco na tabela. Então, o que eu espero é que a diretoria do Vasco não libere o Thales Magno. Eu espero que a diretoria do Vasco faça o seu papel, bata o pé e não libere o Thales. Não tem porquê um jogador profissional já disputar uma competição Sub-17 e não jogar pelo campeonato mais importante do país, que é o Campeonato Brasileiro. Ninguém tá nem aí pro Mundial Sub-17. Eu acho que nem o Thales deve estar aí para esse Mundial Sub-17. Óbvio que ele vai preferir jogar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Botafogo, do que jogar um Mundial Sub-17 contra a criançada da Bolívia, a criançada do Peru, a criançada, sei lá, da Guatemala, sei lá quem joga essa buceta desse Mundial Sub-17.
Mas quando a gente fala em não liberar o Thales Magno, a primeira coisa que vem na cabeça é: o Vasco pode não liberar o Thales? Se não liberar, ele pode jogar pelo Campeonato Brasileiro? O Vasco pode sofrer alguma consequência, alguma retaliação da CBF ou do STJD? Bom, tivemos um caso muito parecido aqui no último Mundial Sub-17, né? E por coincidência, aconteceu aí com o nosso rival, com o Flamengo, que não liberou em 2017 o Vinícius Júnior para disputar o Mundial. E a CBF fez o quê? Nada. A CBF não fez nada, deu uma choradinha na imprensa só, disse que estava decepcionada com o Flamengo, que não esperava essa atitude, mas não tomou nenhuma medida para tentar punir o Flamengo, para tentar não escalar o jogador, até porque Mundial Sub-17 não é data FIFA, né? Então, ao meu ver, o Flamengo fez muito bem em não liberar o Vinícius Júnior em 2017 e o Vasco tem que fazer igual. O Vasco não tem que liberar o Thales Magno em 2019 e a CBF tem que fazer o quê? Tem que aceitar calada. Não é data FIFA. O Vasco não pode ser prejudicado e ficar aí praticamente um turno inteiro sem o seu principal jogador. E se acontece uma tragédia lá, o menino se machuca aí jogando essa competição de várzea, o que acontece? E aí, quem fica com prejuízo, CBF? O prejuízo vai ficar com o Vasco, né? Óbvio que o prejuízo vai ficar no Vasco. Vai entrar no Vasco. Então, o que eu espero, e eu já começo aqui até uma campanha, por que não? É que o Vasco não libere Thales Magno para disputar esse Mundial, porque não tem cabimento nenhum a dona CBF tirar o principal jogador de um time para jogar uma competição de várzea, uma competição amadora, que é esse Mundial Sub-17, é que ninguém liga para isso. Se tiver 2.000 pessoas no estádio em cada jogo da seleção Sub-17 é muito, ninguém vai, só vai a família. É uma competição que ninguém se importa e prejudicar um Campeonato Brasileiro, prejudicar tecnicamente um dos grandes clubes do Campeonato Brasileiro por conta de um egoísmo, eu diria até um egoísmo da CBF, que lá atrás fez questão do Thales Magno por conta de amistosos, fez aquele circo todo lá com o Thales Magno, não queria liberar o moleque para jogar no Vasco, para disputar amistosos com a seleção Sub-17. Então eu imagino que a CBF também vai bater o pé e não vai querer liberar o garoto aí de boa vontade, né? E se não quiser liberar de boa vontade, o Vasco tem que bater o pé e não ceder Thales Magno para a seleção brasileira, porque ele é importantíssimo nesse time do Vasco e a gente precisa muito do garoto aí para a sequência da temporada. Só para encerrar aqui sobre Thales Magno, rolou uma boataria aí que ele tinha sido oferecido ao Flamengo, né? Uma coisa aí patética, uma coisa patética aí que a nossa imprensa, que a gente já tá acostumado com esse tipo de coisa aí, dizendo que o Thales Magno tinha sido oferecido ao Flamengo, etc e tal, mas a família do Thales Magno, pai do garoto, já disse que isso não existe, que o Thales tem muita gratidão ao Vasco, que a família do Thales tem muita gratidão ao Vasco, inclusive o irmão do Thales, que é o Caio, também joga no Vasco. Então a família Magno tem aí muito respeito e muita gratidão ao Vasco da Gama e não quer o jogador em nenhum outro clube do Brasil. Se o Thales sair do Vasco, vai ser para fora do país. A gente espera que isso demore mais um pouquinho, porque se o Thales ficar aqui mais uns 2 anos, eu tenho certeza que a gente pode aí montar um timezinho e ganhar alguma coisa com esse moleque. Então não caiam nessa, galera. Isso aí é só para vender jornal e render clique. Thales Magno no Flamengo não existe. O Thales é nosso e vai ser assim, se Deus quiser, por muito tempo. Tamo junto, fico por aqui, mais um vídeo. Se você me assistiu aqui até agora, deixa seu like, se inscreva no canal e é isso. Muito bom falar de Vasco. Tamo junto, saudações vascaínas e aquilo, né? Até a próxima.